Tudo parece mais escuro quando o dia está prestes a amanhecer. Há um tipo de escuridão que não é ausência de Deus. É silêncio de preparação. É intervalo entre promessa e cumprimento. É o instante em que a alma aprende a respirar sem ver. E é justamente nos momentos mais sombrios que nascem as maiores oportunidades. Isso pode soar contraditório, às vezes até injusto, mas os desafios não são apenas obstáculos no caminho da prosperidade. Em muitos casos, eles são o próprio caminho. A maioria das pessoas quer sucesso, quer abundância, quer viver com fartura. Mas poucos compreendem que o caminho até lá exige mais do que força de vontade. Exige um espírito amadurecido, uma mente alinhada e um coração moldado pelo fogo das dificuldades. Porque a prosperidade verdadeira não nasce no conforto. Ela nasce quando você é forçado a se reinventar. A Bíblia, no livro dos Salmos, revela um segredo que muitos ignoram quando estão feridos demais para enxergar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é apenas consolo. É chave espiritual. Não é uma frase para te fazer aguentar mais um pouco. É uma revelação sobre como Deus trabalha. A noite não é o fim. A noite é o processo. A noite é onde Deus separa o essencial do supérfluo, onde Ele purifica intenções, onde Ele ensina a alma a depender do alto e não das circunstâncias. E, curiosamente, existe uma verdade que ecoa nessa mesma direção, vinda de um lugar que não é apenas religioso, mas mental e prático. Napoleão Hill ensinava que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente, ou ainda maior. Repare, a Bíblia fala de manhã após a noite. Napoleão Hill fala de benefício escondido dentro da adversidade. Não é coincidência, é princípio. É como se Deus tivesse colocado uma assinatura invisível na realidade dizendo: nada do que você enfrenta é desperdício. Tudo pode ser convertido. Tudo pode ser redimido. E quando você entende isso, algo muda. Você para de interpretar os desafios como sentença e começa a enxergar como treinamento. Você começa a perceber que alguns nãos foram proteção, algumas perdas foram livramento, algumas portas fechadas foram direção. Imagine por um instante que cada obstáculo colocado à sua frente não seja sinal de fracasso, mas um convite ao crescimento. Quantas vezes você viveu algo que parecia o fim e tempos depois percebeu que aquilo foi um divisor de águas? Se não fosse aquela dor, você não teria acordado. Se não fosse aquela pressão, você não teria mudado. Se não fosse aquele aperto, você não teria buscado a Deus com verdade. A vida, quando vista apenas pelos olhos humanos, parece aleatória. Mas quando vista pela lente da fé, ela revela coerência. Existe uma lógica divina nos bastidores. E é por isso que os maiores nomes da história quase sempre passaram por uma longa travessia antes da chegada. O que essas histórias têm em comum? Não é apenas superação, é formação. Deus não entrega destino sem preparar estrutura. A maior tragédia não é sofrer. A maior tragédia é prosperar sem maturidade. Porque prosperidade sem caráter vira ruína. E o que os desafios fazem com o homem? Eles revelam. Eles expõem orgulho, mostram onde a fé era apenas discurso, desmontam dependências invisíveis e constroem dentro de você algo que o conforto jamais construiria. A prosperidade começa quando você troca uma pergunta. Quando você deixa de dizer, por que isso está acontecendo comigo? E passa a dizer, o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta muda sua postura. E sua postura muda seu destino. No Salmo 1 está escrito que o homem bem-aventurado não anda segundo conselhos vazios, não se alimenta do que contamina, não se senta onde a alma adoece. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele medita de dia e de noite. E então o texto revela um símbolo poderoso.
Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Uma árvore não é poupada do sol, nem das chuvas, nem do vento. Mas porque está plantada num lugar certo, ela cresce. Porque está enraizada, ela permanece. Porque é alimentada, ela frutifica. E o Salmo diz: tudo quanto fizer prosperará. Perceba o que isso significa. Não é que não haverá dias difíceis, é que as dificuldades não terão poder de arrancar você do propósito. A prosperidade não é ausência de tempestade, é presença de raiz. É por isso que a mente também precisa ser reeducada. Napoleão Hill falava sobre transmutação de energia. O que é isso no sentido espiritual? É quando você pega a dor e não a desperdiça. Você pega o desespero e o transforma em determinação. Você pega o medo e o converte em fé. Você pega o não deu certo e o transforma em disciplina. Isso é transmutação. Isso é alquimia espiritual. É o que acontece quando você para de tratar sofrimento como castigo e começa a tratá-lo como escola. E aqui existe uma verdade que precisa ser dita com calma. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima carrega uma instrução. Cada queda carrega um ajuste. Cada noite sem dormir carrega um despertar. A vida não está te punindo. Ela está te preparando. Talvez hoje você esteja enfrentando dívidas, crise, portas fechadas. Talvez esteja cansado de tentar e não ver retorno. Mas pare agora e reflita. E se tudo isso for parte de um processo para te preparar para algo muito maior do que você imagina? E se a escassez atual estiver construindo em você um novo padrão mental? Porque muitos pedem abundância, mas ainda pensam como escassez. Muitos pedem prosperidade, mas ainda agem como sobrevivência. E Deus, que é Pai, não entrega chaves para uma mente que ainda não aprendeu a abrir portas. Por isso, às vezes, Ele permite o deserto. No deserto, você aprende a valorizar água. No deserto, você aprende a escutar silêncio. No deserto, você aprende a depender. E a dependência, quando saudável, não humilha, ela cura. Napoleão Hill dizia que o sucesso exige um desejo ardente sustentado por fé e dirigido por persistência. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando você junta essas duas verdades, você ganha uma bússola. Você aprende a desejar com propósito, a agir com disciplina e a confiar com humildade. Então não subestime o que você está enfrentando. Isso não está aí para te destruir, está aí para te revelar, para alinhar seu coração ao propósito, para tirar de dentro de você uma versão mais forte do que aquela que começou. E quando você entende isso, você começa a viver diferente. Você começa a construir uma mentalidade de manhã, mesmo ainda estando na noite. Você começa a sorrir por dentro, mesmo ainda chorando por fora. Porque a esperança madura não nasce do que você vê, ela nasce do que você crê. E há um ponto na jornada em que a dor deixa de ser inimiga e passa a ser ponte. Um ponto em que você compreende que toda travessia tem um motivo. Você olha para trás e percebe: se Deus tivesse te dado tudo quando você pediu, você teria se perdido. Se Ele tivesse te poupado de certas dores, você teria permanecido pequeno. A dor não é boa em si, mas Deus é tão soberano que consegue fazer até a dor trabalhar por você. E isso é prosperidade espiritual. Prosperidade espiritual é quando nada consegue te quebrar por dentro. Quando você perde, mas não perde a fé. Quando você cai, mas não perde a dignidade. Quando você atravessa o vale, mas atravessa com Deus. E a partir daí, você começa a perceber sinais. Uma ideia diferente, uma direção mais clara, uma coragem que não existia antes. E pouco a pouco, o dia começa a nascer. A alegria da manhã não vem porque a vida ficou fácil. Ela vem porque você ficou forte. E a verdadeira prosperidade nasce exatamente assim, quando você é preparado por dentro para sustentar o que está por vir por fora. A noite passa, mas quem aprende na noite, cresce na manhã. E se você permanecer, se continuar, se perseverar, você vai olhar para trás e dizer: fui ali que eu mudei. Não quando eu ganhei, mas quando eu suportei.
não quando eu fui aplaudido, mas quando eu fiquei fiel, porque é na fidelidade silenciosa que Deus constrói destinos. E é nesse ponto que você começa a entender o próximo passo. Prosperar não é apenas receber, é estar pronto. E se amanhã está chegando, é porque Deus já terminou o que precisava fazer em você no escuro. Se essa mensagem falou com você, não ignore o que despertou aí dentro, porque tudo muda quando você decide permanecer. Agora eu quero te pedir uma atitude simples, mas poderosa. Se inscreva no canal Receitas de Prosperidade. Não por números, mas por propósito. Porque a sua mente precisa ser alimentada todos os dias com fé, direção e sabedoria. E aqui, cada vídeo é uma semente. Inscreva-se agora e escreva nos comentários: eu vou permanecer até a minha manhã chegar. Quem permanece, colhe. E quem colhe, testemunha.